Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Finalmente chegamos aos temas mais polêmicos. A segunda temporada já começou. Antes de passar aqui pro João... Só deixa eu fechar uma coisa. É legal esse ponto que eu trouxe, porque assim, neocórtex, né? Neocórtex, só o ser humano que tem, né? Então, assim, legal trazer isso, porque esse ponto que o Alejandro trouxe, assim, né? Você aí está racionalizando sobre um comportamento. Você está racionalizando. Porque esse comportamento, né? Questões de moral ou não moral, moral ou amoral, né? Então, assim, são racionalizações do comportamento, né? Legal esse ponto que você trouxe, assim, porque nesses estudos os professores falam muito assim, tipo, cara, a gente reflete o comportamento, inclusive, dos animais, né? Então, assim, tem coisas dos mamíferos, que os mamíferos têm mamíferos. Temos instintos, né? Nós temos instintos. Exatamente. Então, assim, aqui a gente está falando, né, quando a gente está falando da neurociência, a gente está falando realmente dos instintos aqui, né? Então, a gente está fazendo coisas que os mamíferos fazem, né? E eles não racionalizam, né? Então foi legal esse ponto aí, porque sim, existe essa questão, né? Que daí é uma racionalização sobre o nosso comportamento, né? Bacana. Vamos lá. Para quem não conhece Mike Tyson, gerações mais novas, deixa eu só dizer qual era a situação. Quando tinha a luta do Mike Tyson, era de madrugada. Então as pessoas se reuniam, preparavam aquela cerveja, chamavam, parecia final de Copa do Mundo, sabe? Pipoca, e tal. Aí o Mike Tyson entrava de madrugada, em menos de 1 minuto acabava a luta. Ou seja, os hormônios iam lá em cima, aí acabou, bora. Cara, era assim, Mike Tyson era assim. Só foi a título de curiosidade. Eu queria passar para o João. João, quais são seus questionamentos a respeito do tema? Certo. Primeiro, eu acho que o Michel consegue explicar aí com bastante clareza, né, esse tema, que é um tema bem interessante. Eu me interesso muito, mas não tenho o mesmo conhecimento que o Michel tem. Então, Michel, quando você fala ali da procura por prazer, ir contra ou evitar a dor, isso para mim cara, muito da hora saber enxergar nessa perspectiva, porque a gente funciona assim, né? Tudo aquilo que traz dor a gente não quer, né? Tudo aquilo que traz prazer, cara, eu quero isso. Mas eu tenho algumas perguntas, eu acho que eu vou trazer um pouquinho só. Antes disso, eu não sei quem comentou, não sei se foi o Pedro ou o Michel, mas eu vi um comentário uma vez de um cara também dessa área de neurociência. Ele disse que se você quiser economizar no mercado quando você for fazer compra, melhor altura para você é quando você não está com fome, né? Eu lembrei disso e é verdade. Uma vez eu fiz um teste, você economiza. É muito bom. Mas o teste é bem pior, né? Exato. Mas gastar em Libra, né? O teste fica mais pesado. Mas o que eu queria saber, Michel, assim, é legal a gente ter todo esse conhecimento, mas trazendo para a nossa área, como que você acha, como que você enxerga, como isso é compatível para a gente trazer esses conhecimentos no nosso dia de trabalho? E eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente tem ali, citando a Kanban University, né, a gente tem o KCP lá, a gente vê muito disso, né, dessa parte neural, né, de como que você quebra as barreiras, ou como você quebra a resistência, ou como você ali, né, o Be Like Water ali do Bruce Lee. Como que a gente consegue, tendo esse conhecimento que você tem, hackear, vou dizer assim, a mente das pessoas para a gente tentar ter um trabalho menos resistente, um trabalho ali que flua de uma maneira mais natural? Ou seja, com esse conhecimento, ou entendendo melhor a parte ali neural e biológica das pessoas que você acabou dizendo, como que a gente traz ao nosso favor para poder hackear a mente delas? Ou seja, olha, sei exatamente o que você está pensando na tua cabecinha, eu sei como você funciona, inclusive, mas eu vou conseguir dar a volta aqui porque eu sei como dar a volta, porque eu tenho esse conhecimento. Mas haveria uma maneira da gente trazer isso dentro do nosso contexto de trabalho, enquanto agilistas, aí, gestores de mudança? Legal. Vamos ver, assim, como que eu consigo abordar esse assunto no seguinte sentido, João, assim. Você tem ali, existem aí algumas técnicas, vamos dizer assim, você usou um termo interessante, que é hackear, né? Hackear a pessoa ali, né? A gente não vai usar bem isso, assim, mas você vai usar isso como a nosso favor, né? Nós, enquanto líderes, né? Enquanto pessoas aqui que têm um papel de liderança, você tendo esse conhecimento da neurociência, isso vai te ajudar no relacionamento com o seu time. Então, eu vou te tentar trazer alguns exemplos, tá? Esse que eu usei há pouco, né? Cara, da reunião. Tá? Então, assim, cara, nós, biologicamente falando, né, a gente tem um ciclo, né, de cortisol e melatonina no nosso corpo, né, que vai deixando a gente mais acordado ou mais adormecido, né? Então, enquanto líderes, né, entenda isso e não marque uma reunião importante às 7 horas da manhã, tá? Ou às 7 horas da noite. Cara, 7 horas da manhã, teu time vai estar dormindo ainda, todo mundo tá acordando, ou 7 horas da noite, cara, você já tá com o cérebro, já tá no modo de economia de bateria. Né, você já tá esgotado. Ou seja, você precisa trabalhar temas que são importantes
em momentos ali chave do dia a dia, né? Em momentos ali o core do dia a dia, né? Então, esse é um conhecimento, né? Você conhecendo a biologia do ser humano, né? Você vai assim, cara, a pessoa vai render melhor se eu trabalhar com ela num horário mais regular ali, do que eu marcar uma reunião importante, reunião de tomada de decisão às 7 horas da manhã. Cara, biologicamente falando, não vai funcionar. E a mesma coisa, às 7 horas da noite também não vai funcionar, né? Então, esse é uma dica, digamos assim. Vamos ver, o primeiro hackzinho, né, que a gente pode usar aí. Segundo hack, legal que você trouxe aí o link com a parte do Kanban, né? Assim, existe aí um mito, né, que a gente, né, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais, né? Aí tem na palestra eu trago ali uma outra referência, que é o John Medina, que é um pesquisador aí, que ele tem um livro chamado Brain Rules, né, as regras do cérebro, né? E ele é um estudioso também do cérebro, né? E ele fala, mostra ali nas pesquisas dele, né, que ele fala o seguinte, cara, não existe processamento paralelo no seu cérebro, né? Ou seja, você não consegue fazer duas atividades cognitivas ao mesmo tempo, né? O que a gente faz? A gente alterna de tarefa muito rapidamente. Então agora eu tô falando com vocês aqui, daqui a pouco eu tô mexendo no WhatsApp, né? Mas você presta atenção somente em uma coisa, o seu cérebro, ele não ele não dispara várias threads ali ao mesmo tempo e vai processando, né? Aí o que acontece, né? Aí a gente volta aos nossos capítulos anteriores, que a gente falou muito sobre o quê? Sobre sobrecarga, sobre pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí você tem o nosso querido controle de WIP lá, né? A limite de WIP no Kanban. Então, assim, o limite de WIP, né? Depois que eu peguei isso, assim, cara, daí fez total sentido pra mim na minha cabeça, assim, depois que eu aprendi isso aqui, né? Cara, você dá o foco, você conseguir fazer com que a pessoa, né, se concentre, né? Além de tarefa ser terminada mais rápido ali, né? Você tá focando em uma coisa, né? Então esse seria o segundo hackzinho aí que a gente poderia usar aí no dia a dia. Então, limitar a tarefa em progresso é uma coisa que ajuda a gente. Por quê? Porque você tá focando, né? E você tá fazendo com que né, a pessoa dê atenção em um item específico. Terceira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, assim, pensando em comunicação, né? Pensando em comunicação, aí, de novo, vou fazer referência à resposta que eu dei ali para o Alejandro naquela hora, porque, assim, a parte racional somente o ser humano faz, né? Mas a interpretação de informações, né, os mamíferos também fazem. Então, onde que eu quero chegar? Quando você vai apresentar uma informação, né, para um público qualquer, você busque apresentá-la para a forma mais primitiva do seu cérebro, ou seja, usando cores e quantidades. Vou dar um exemplo, tá? Você tem lá a girafa lá na savana, né? A girafa tá lá andando na savana e ela olha duas árvores, uma com muitas folhas e a outra com poucas folhas, né? A girafa não fica contando, essa aqui tem 500 folhas e essa aqui tem 13, eu vou nessa aqui que tem 500. Cara, ela não conta, ela não faz cálculo. Ela simplesmente olha, muitas folhas, poucas folhas, então eu vou comer muitas folhas, né? E ela faz ali, e ela toma essa decisão ali, né? E ela não racionaliza, né? Ela não pensa sobre isso. Então, assim, quando a gente estiver trabalhando visualização de informações, esse talvez seja o terceiro hackzinho aí, trabalhar coisas que ajudam bastante a gente. As informações visuais ajudam. Por quê? Porque você está acessando uma área primitiva do seu cérebro que tem um livro, se eu não me engano, que o livro chama assim, não me faça pensar, acho que é alguma coisa assim. Cara, você está fazendo que a informação entre mais rapidamente no cérebro da pessoa. Quando você pega um PowerPoint que tem uma tabela de 6 colunas por 4 linhas, e aí você tem que, a menos que você tenha que fazer uma análise, a menos que você tenha que fazer uma análise, você tem que entrar e detalhar e parar e prestar atenção, cara, ninguém vai ler numa apresentação que você está fazendo uma tabela de 6 colunas por 4 linhas e ver o que você está trazendo ali, a menos que seja o foco ali que você tem que, aí efetivamente esmiuçar aquilo, né? Então, essa seria uma terceira dica aí, no sentido do que a gente pode fazer para ajudar, você falou, né, ajudar na questão do entendimento, das mudanças, né, que a gente pode fazer, são algumas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia, sabe, João? Ô, Michel, e eu, assim, sensacional, cara, que você disse. Inclusive, esse hack 3D, pra mim, foi bem bacana. Mas você conseguiria dar um exemplo, assim, desse negócio da parte de quantidade e cores? O que seria uma apresentação chamar a atenção do executivo lá que nem sabe que isso existe? Eu não sei se eu consigo compartilhar. Será que é possível compartilhar a tela aqui? Deixa eu ver. Eu acho que sim, cara. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó, do que eu tô falando. Mas daí eu vou dar o... Vê se aparece pra vocês aí. Esses 3 hacks aí eu já vou começar a usar segunda-feira, cara. Quer ver, ó? Já tá aparecendo. Já tá aparecendo. Já aparece. Então, inclusive, esse aqui é o material, né, que eu usei lá
apresentação lá. E aí o que acontece? Acho que se eu colocar no modo de apresentação ele vai ficar ruim aqui, porque eu tô com 2 telas. Aqui, ó, você tá vendo aqui onde que ele diz estímulo? Certo. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele tá falando de estímulo, né? Então aqui ele tá falando, ó, cores, né? Quantidades, né? Aí você tem a escrita e esse aqui você tem o áudio, né? Então é basicamente isso aqui. Cara, cada uma dessas informações, ela é interpretada de uma maneira, ela percorre um caminho diferente no nosso cérebro. Percorre um caminho diferente. Então, quando você está falando aqui, ó, do áudio, quando eu falo 0, quando eu falo 5, né, ele vai percorrer um determinado caminho no seu cérebro aqui, né? Ele vai para a parte primeiro eu tenho que reconhecer a voz, né? Para depois eu ir para a parte cognitiva, que entender o que 0 é 0, entender que 5 é 5. Então, eu primeiro entendo a voz, daí eu entendo a parte cognitiva, né? A mesma coisa que a escrita, né? Eu tenho que entender a escrita e eu tenho que interpretar o que a escrita 5 quer dizer, né? Então, assim, isso aqui tem um caminhozinho no nosso cérebro. E isso aqui, ó, somente os humanos, né, fazem isso, né? Aquilo que a gente vem falando, né? Só racionalizar é somente humano. Cara, quando você trabalha aqui, ó, com imagens, né, e quantidades, né? Então aqui entra muito gráficos, né? Vai te ajudar nisso daqui, né? Porque daí aqui, ó, você tá indo lá no lobo parietal, que é uma parte mais primitiva do seu cérebro, é uma parte lá mais... É a parte que os mamíferos têm, né? É a parte que os mamíferos têm. Ou seja, que eles fazem a interpretação. Ou seja, a girafa tá olhando aqui, ó. A girafa tá olhando. Nenhuma folha, 5 folhas. Aonde que eu vou comer? Eu vou comer aqui, né? Ou seja, você está acessando uma área que é mais rápida de processamento, você está acessando ali, acho que foi o Alejandro que falou, o Alejandro trouxe a referência do System 1, System 2 ali, né? Eu tenho essa referência aqui no material também, você está acessando aqui o sistema 1 da pessoa aqui, então você está fazendo com que a informação chegue de uma maneira mais rápida aqui e né, você está economizando a energia do cérebro da pessoa, né? Isso que, quando a gente fala em neurociência, né, a gente fala muito disso, de entender como o cérebro funciona, como ele gasta energia, né, e você trabalhando com esses estímulos aqui, você está economizando, né, economizando energia, e aí isso você está... Muito bacana isso. É muito bacana. Eu, particularmente, nunca tinha visto essa imagem. Isso aqui é bacana. Ó, que eu tava falando aqui do System 1 e System 2. Aqui, ó, eu tenho essa... Deixa eu ver aqui, ó. Fala aqui, ó, que o Alejandro trouxe a referência. Então, sim, você trabalhar com o Sistema 1, que é um sistema rápido, emocional e inconsciente, né? Que é aqui que a gente tem que tentar buscar focar a nossa comunicação, a maneira como a gente vai agir. É aqui que a gente tava falando, né? Aqui tá o espírito de sobrevivência, aqui você tá pensando aqui você é um sistema rápido, é emocional, né? Você atingir as emoções. Aqui o sistema 2 você tá racionalizando, né? Então, esse trabalho, entender que existem esses dois sistemas aí, é uma coisa que nos ajuda, sabe, João, no sentido de como que você trabalha isso no dia a dia. Cara, pelo menos você entende isso, né, você fica, você consegue entender um pouquinho melhor ali de como fazer essas tratativas aí com as pessoas. Muito bacana, Michel. Que aula, cara. Respondeu aí a minha pergunta total. Além, over delivery, foi até além, né? Curiosidade aqui, ó. Curiosidade, eu vi o slide aqui, eu falei para vocês, ó, que eu trouxe perspectiva. Vocês lembram que a gente começou falando sobre o cérebro, né? Galera, assim, ó, o planeta Terra, ele existe aqui, ó, cadê aqui, ó? Ele existe há 4,5 bilhões de anos. Galera, é muita coisa. A gente aqui no planeta Terra, a gente não representa nada, galera, mas nada. Nossa vida aqui no planeta Terra, nada, né? Se você olhar em perspectiva, ó, a idade do planeta Terra, né, como se fosse essa barrinha aqui, né, o Homo sapiens surgiu aqui, lá, ó, 200 milhões de anos atrás. Se você explodir essa barrinha aqui, né, do Homo sapiens, hoje, galera, a gente representa um nada de um nada, né? Se você colocar na perspectiva de um dia, as primeiras civilizações humanas surgiram às 23 horas, 29 minutos e 57 segundos. Se você colocar as primeiras civilizações humanas, os primeiros lá, os Homo sapiens. Galera, a gente tá nada, a gente acabou de chegar no planeta Terra. A gente acabou de chegar no universo. Exato. A gente não é nada aqui no planeta. E é aqui que eu falo, né, da questão do cérebro e como que isso, né, influencia o nosso dia a dia aí. Muito bacana, cara. Ô, Michel, esse material pode ser compartilhado aí com o pessoal? Como que é? Pode. Esse material aqui, ele tá no... o pessoal do Agile Trends, eles vão divulgar, né? Ele é ele fica no link público, né? Então eu também consigo compartilhar com vocês, consigo compartilhar com a audiência. É um material que é fica lá de domínio, né? E isso aqui é domínio público também, né? Isso aqui é muito fácil do que eu estudei aqui, tem as referências aqui dos meus professores aqui, então tem bastante coisa legal aqui, assim. A apresentação, eu também uso, João, na apresentação, um hackzinho de neurociência na apresentação. Isso eu aprendi com o meu professor.
eu faço ela de uma maneira acelerada. Ela é acelerada de propósito. Ela é acelerada de quantidade de slides, assim, eu vou passando informações, porque acontece, conforme você vai vendo, uma coisa é você vê uma apresentação, que o cara fala, aí ele explica, aí ele pausa, aí ele toma uma água, cara, aí assim, o cérebro tá ali calmo, né? Nessa apresentação, eu uso até que eu vi o professor usando isso quando ele fez, eu fiquei 3 dias acompanhando, acho que fiquei 9 horas de aula do professor Marcelo Peruzzi e ele usando isso. Cara, o teu cérebro, quando você fala rapidamente ali, né, na velocidade 1.5 do WhatsApp ali, né? Você fala na velocidade 1.5 do WhatsApp, o seu cérebro, ele entra num estado de alerta, ele fala assim, opa, se eu bobear aqui, eu vou perder alguma coisa, né? Então ele entra no estado de alerta, cara, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo aqui, eu preciso prestar atenção. E aí o seu cérebro automaticamente foca mais no conteúdo. Eu já fiz essa palestra. Ainda mais quando você paga, né? Ainda mais quando você paga por alguma coisa, né? Tipo, eu paguei o curso aqui, cara, vou consumir o máximo, o cara tá correndo ali, então vou ter que prestar atenção em cada minuto aqui. Mas a sacada que ele vai usando justamente para prender a tua atenção, assim, sabe? Eu já fiz essa palestra aqui, tanto a de 20 minutos, eu tenho uma versão de 1 hora dessa palestra, que aí eu criei uma personagem que ela vai navegando sobre esses conceitos. Várias vezes já aconteceu das pessoas falarem assim, nossa, já acabou, tipo, a palestra levou 1 hora, eu fico 1 hora falando direto e as pessoas chegam no final e falam assim, nossa, já acabou? Eu já tive esse feedback. As pessoas entenderem e falam assim, cara, elas têm a sensação de que passou rápido, né? Elas têm a sensação de que passou rápido. Por quê? Porque o conteúdo vai sendo falado e vai na tocada e prende a atenção da galera, sabe? Então, esse é um quarto hackzinho aí que eu uso nesse especificamente aqui sobre a apresentação, assim, fazer ela acelerada. Só relembrando quais foram os 4 hacks aí? Oi? Quais foram os 4 hacks aqui, só pra gente relembrar? Primeiro, a gente falou da questão da fuga da dor e da busca do prazer, e eu falei da questão das reuniões. Das reuniões. Trabalhar ali com entender que o seu cérebro ali, ele tem estados on e estado off, né? Vai estar ali ligado. A gente falou de limitar o IP, né? Segundo, boa. O terceiro foi a questão das imagens aqui, né? De como você disponibilizar informações de uma maneira, né, mais visual, que economiza energia do cérebro, né? E o quarto, esse aí que a gente correr um pouquinho agora aí. Top. Rapaz, que aulão, hein? Que aulão. Muito bom. Esse tema realmente, cara, é o tipo do tema que a gente precisa dominar, assim, porque você, como agente de mudança, não adianta só ficar passando teoria, você tem que dominar essa questão aí mais psicológica também, né? Porque às vezes você precisa dar um feedback, você vai dar um feedback igual para todo mundo. Tem pessoas que ouvem de uma determinada forma, tem outras pessoas que ouvem de outra determinada forma. E também, qual o horário do dia que ele falou? Qual o horário do dia que eu vou dar um feedback também, né? 7 horas da manhã, o cara, fala sério, cara. Acordar cedo para tomar chunchada, né? Aí não. Então, meus amigos, olha só, parafraseando o Michel, cara, passou rápido. A gente levou mais de meia hora, a gente vai quebrar isso aqui em duas sessões, na edição final, tá? E eu queria considerações finais agora de trás para frente. João, considerações finais sobre o tema, o que você achou, qual foram suas impressões? Eu sou fã desse tema aí, até que igual você disse aí, Pedro, eu estenderia para mais 1h30 de papo aqui fácil, que é muito interessante mesmo, você se entender, né? Porque se você entende, você pode estar se entendendo também, né? Cara, eu acho que, assim, minhas considerações finais, para mim foi uma aula, eu acho que, acredito para vocês também, e o mais legal é que qualquer um pode aplicar, né, desde que você entenda um pouquinho mais ali como que o cérebro funciona, né, como que as coisas funcionam, todo mundo pode usar isso aí ao próprio favor. E para mim o mais bacana é, no meu âmbito de trabalho, eu consigo aplicar esses 4 hacks aí já na próxima segunda, né, hoje é sexta, então segunda-feira eu já vou até refazer meus slides aqui, tinha 550, estilo consultoria famosa, que eu não vou falar o nome, vou colocar aqui um pouquinho, assim, com bastante conteúdo aqui e vou correr. Vou testar e fala aí, tá, Michel, se rodou bem. Mas, cara, pra mim, assim, foi muito bom esse papo e obrigado aí pelo conteúdo, Michel. Bom, sensacional. E sobre essa consultoria famosa, depois, em outro episódio a gente conversa. Foi uma coisa que eu li aí. Mas, Alejandro, enquanto a gente não conversa sobre a consultoria famosa, suas considerações finais. Bom, parabenizar aí o Michel pelo tema. Um tema bem interessante. Um tema que eu acredito que ainda tem muitos estudos aí sobre esse tema, né? Eu lembrei também de um neurocientista que eu gosto bastante, brasileiro, chamado Miguel Nicoleles. Sim. Ele, acredito que seja o brasileiro mais reconhecido mundialmente, que vale muito a pena acompanhar, porque ele faz aquele estudo cérebro-máquina, né?
Eu vejo muito podcast dele, assim, ele tem uma opinião bem bacana sobre toda essa questão da neurociência, né? E continua a estudar, pessoal, assim, acredito que vale a pena, assim, estudar esse tema, porque realmente acredito que ajuda no nosso dia a dia, né? Umas dicas que o Michel colocou, né? E dá para ser aplicado, né? Como o João falou aqui também, o Pedro falou, né? Então, a questão da fome, né? Se você fazer uma compra com fome, ou com sede mesmo, né? Sede, vai pro supermercado para comprar bebida. Né? Ou no dia de luta do Mike Tyson, né? Igual o Pedro falou. Saudade. A geração mais nova aí, quem tiver curiosidade, procura aí no YouTube Mike Tyson versus Holyfield. Vocês vão entender o que eu falei aqui, pessoal. O bicho era um animal. Michel, considerações finais, qual o caminho que você aponta para a gente, para a nossa audiência? Legal, primeiro agradecer vocês aí, colegas aí, eu achei bem legal a ideia que vocês tiveram aí, agradecer a entrevista aí, foi bacana aqui, né, legal estar conversando esse papo entre amigos aqui, a conversa fica muito mais leve, fica bem mais legal de falar, acho bacana essa troca que a gente tem, assim, eu curti bastante, assim, é um tema que eu já curto, né, e falar com vocês, então ainda isso fica mais fácil aí, então, né, fica mais divertido. Coisas que eu posso falar, assim, quem tiver interesse, né, sobre o assunto, né, tem bastante coisa gratuita, assim, sabe, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, de modo geral, né, o pessoal fala assim, não, a pessoa vem perguntar assim, Michel, qual curso que eu faço, o que eu compro, qual certificação que eu tive, meu amigo, tem muita coisa gratuita ainda na internet, né, então, assim, procurem esses 3 professores aqui, eu vi que o João escreveu o nome dele certinho aqui no nosso chat interno, aqui, cara, escreveu certinho, de todo, não errou uma letra aqui, professor Marcelo. Eu não procurei, tá? Escreveu certinho, Peruso com 2 Z, Fernando de Chiara ali escreveu certinho, né? Então, assim, esses caras têm bastante conteúdo gratuito, tá? Então, são pessoas assim, interessantes para você pesquisar. Eles dão conteúdos, assim, bastante da teoria, e cada um tem sua área de aplicação. O que eu fiz? Eu tentei adaptar essa teoria à minha realidade, né? Eu tenho aqui algumas dicas para a gente rodar brainstorm, para rodar discovery, você pode aplicar a neurociência para você rodar discovery, né? Então, assim, a ideia é entender um pouco desse conteúdo e ver como que isso pode ajudar no seu dia a dia. Então, procure esses conteúdos, né? Acho que a dica aí final, a consideração final, procure esses caras, eles têm muita coisa gratuita, tá? YouTube, o professor Pedro Camargo tem um canal no Telegram lá que ele solta um monte de coisa lá, ele solta pequenos vídeos, assim. Então é bacana, é um tema bacana, é legal você conhecer, você estudar para saber, né, porque às vezes a gente está tentando, né, fazer uma mudança e ela não está dando certo, né, então, assim, entender um pouquinho mais do ser humano, essa que foi a minha motivação, no sentido de entender um pouco mais sobre como o ser humano funciona e ver como isso podia ajudar no meu dia a dia. Sensacional, não basta a teoria, tem que ter uma coisa mais, tem um tempero a mais, e a neurociência traz esse tempero a mais aí pra gente. Isso aí. Pessoal, essa é a hora de dizer tchau. A gente volta na semana que vem. Acabou, passou rápido, como diz o Michel. E na semana que vem a gente volta. Até lá. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá.